Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Conexão FM, programa Sala dos Professores, edição número 2, né? Como é que é entrando na trend, né? Primeiro se começa, depois se melhora. Exatamente. Estamos aqui na edição 2, então, junto com meus amigos, meus colegas Jordano, Gironde, César Tiqueleiro, Diogo aqui também nos ajudando, como sempre, para mais uma quinta-feira, né, de conversas, daquelas conversas que a gente normalmente não tem quando está dentro da sala de aula, mas sim no antes, no intervalo e no final. E muitas pautas, né? Muitas pautas do cotidiano, pautas divertidas e polêmicas, né? Hoje talvez o lance um pouco menos divertido, mas vamos lá, né? César e Jordano, vamos em frente. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, César. Eu quero dizer aqui que eu fui ludibriado. O César me disse que hoje a pauta do programa vai ser uma conversa gostosa, vai ser um assunto legal. Cheguei aqui, tentativa de homicídio, então saibam que fui enganado, mas vamos lá. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Jordano. E bom dia, boa noite para quem nos acompanha na versão gravada, é claro. E hoje a nossa pauta é, infelizmente, o ocorrido recentemente em Caxias do Sul, de um ataque, né, de duas crianças ou dois adolescentes, né, 13 e 14 anos, contra uma professora. Então esse é o nosso assunto do dia. E eu queria começar perguntando para vocês, assim... Vou colocar um dado primeiro. Antes de fazer a pergunta, eu vou colocar um dado. Eu tentei pesquisar sobre violência nas escolas no Brasil, assim, e tem fontes de vários lugares. Então, minha tive é uma fonte que eu achei. E olha que legal. Antes de 1990, ou seja, antes da gente nascer, mais ou menos, eu e o Jordano, tinha registrado no Brasil, antes, então era de 1930 até 90, 60 anos, 2 ataques em escola. 2. Na década de 90, a década de 90 inteira, 4. Na primeira década dos anos 2000, até 2009, então, 7. Nos anos 2010, 17. E nesses 5 anos agora, 27. Puxa. Então a gente vê que ataques em escola, seja com arma de fogo, seja com armas brancas, como foram esses agora. A curva não para de crescer. A curva não para de crescer. Então é uma conversa sobre esse aumento, né? Não sobre só um fato de Caxias do Sul, que é o fato mais recente, mas é um fato que está aumentando e nessa década já supera esses últimos 5 anos já superam os outros histórico. 20. Todo histórico. Diversas, né? A gente fica pensando, né? Quais seriam as possíveis causas, né? A gente tem aí um recorte bem grande, isso vai ver, né? De várias décadas, né? 90, 2000, 2010, 2020. Então, tu está trazendo idades de 40 anos, né, César? E a coisa piorando, né? A gente até fala em sala de aula, assim, quando as curvas crescem, elas também crescem no sentido negativo, como é esse caso, né? E um grande desafio, né? Para a gente pela frente, não só para a comunidade, é importante lembrar, né, Jordano, César, não só para a comunidade escolar, mas para a sociedade, né, cara? A sociedade tem que começar a ficar um pouquinho mais atenta a isso, porque isso é um problema geral, né? Não só para o professor ou para o profissional que está lá em sala de aula, né? Sim, exatamente. E é interessante tentar identificar padrões nesses ataques, né? Até sobre esse de Caxias do Sul, especificamente, nós não temos muita informação ainda. A polícia deve divulgar em 30 dias, pelo que eu vi, mais detalhes sobre o caso e o que conseguiram descobrir sobre essas pessoas, sobre possíveis motivações, sobre como que foi planejado. Mas em vários desses ataques a gente identifica um padrão de jovem que acaba tendo esse tipo de conduta. Que é aquele padrão, geralmente, do jovem, em sua imensa maioria, homens, né? E aquelas pessoas que vivem um pouco isoladas, que não se sentem parte de nenhuma comunidade, que não conseguem se encaixar e acabam, de alguma maneira, se encaixando em outros tipos de comunidade, que a gente vai falar um pouquinho durante o programa, em que esse tipo de comportamento é não apenas incentivado, mas às vezes até glorificado, né? Essas pessoas acabam se tornando mártires e isso explica um pouco o aumento, né? Esse aumento que parece ser quase que exponencial, é justamente a partir do momento em que as coisas ficam mais fáceis de divulgar, né? Em que os vídeos começam a circular mais facilmente e uma pessoa que comete um atentado desses inspira outros que também fazem parte dessas comunidades. E a coisa vai se alimentando bastante dessa maneira. Não sabemos ainda, como eu disse, se é o caso desse de Caxias do Sul. Pode ser que sim, mas a maioria deles acaba acontecendo, né, dessa forma, com esse perfil de pessoa que frequenta um determinado tipo de comunidade. A gente vai ter que falar sobre isso, porque assim, tem vários tipos de violência no ambiente escolar. Né? Tem a violência, vamos dizer, externa à escola, que circula a escola.
Então, por exemplo, é uma escola que eventualmente está dentro de uma comunidade violenta, que eventualmente tem a presença de uma facção criminosa. Tu vê, então é uma violência que circula a escola e vai exigir talvez que para os alunos entrarem, para os professores entrarem, um reforço policial, alguma coisa. Uma violência que circula a escola. Tem aquela violência que talvez todos nós vimos e presenciamos na escola, que é uma briga no recreio, uma intimidação, mas aquela coisa momentânea. E depois, na semana seguinte, possivelmente os ofensores, quem, né, brigou, semana que vem estão jogando futebol junto no recreio. Perfeito. Tem aquela violência mais, vamos dizer assim, simbólica, essa violência estrutural, claro, mas o bullying, a discriminação, os xingamentos, mas que não, que é perigosa e que vai chegar em algum lugar, mas que não descaba, não cai na violência física. E você tem essa quarta violência, que é essa que a gente tem, esse aumento exponencial, que são esses ataques, que é a pessoa, que é importante dizer, dentro do ambiente escolar. Não é gente de fora que entra na escola e comete um crime. É gente do ambiente escolar, alunos ou ex-alunos, que resolvem planejar. Então, não é uma coisa assim do dia, do calor do momento. Não, é planejado, que já envolve levar armas, seja armas brancas, seja armas de fogo, para dentro da escola. E normalmente divulgados, né? Como o Jordano colocou, são coisas divulgadas na internet. Então, esse tipo de violência que é o principal, que é o perigoso, que a gente tem que conversar hoje um pouco mais. Porque as outras três são, embora sérias todas, elas são mais contornáveis. Essa do planejamento, de você ter esse ódio a alguém, esse preparo dentro do ambiente escolar é muito, muito mais preocupante. Mas olha só, né, Gurizada, que quanta coisa a gente está vivenciando que é a nossa realidade que parecia tão distante, né? Quando a gente enxergava notícias desse tipo de situação, era sempre lá fora, né? Sempre fora do país. Então, tudo aquilo que está distante parece que vai demorar a chegar perto, né? Então, acontecendo aí com os fenômenos climáticos, a gente está acostumado aqui, via de regra, já a pequenos tornados, ciclones no Rio Grande do Sul, enchentes, como também está começando a vivenciar essa questão da violência escolar. Parecia uma coisa muito europeia, norte-americana, né? Especialmente estadunidense, né? Especialmente estadunidense. Eu trouxe, né? Mas olha que legal. Tem uma contagem, os Estados Unidos não tem contagem oficial. Então, quem faz a contagem, essa que eu peguei, se eu não me engano, não anotei a fonte, mas eu acho que é o Washington Post. Mas, eles começaram a contagem em 20 de abril de 99. Por que 20 de abril de 99? Que é o famoso massacre de Columbine, que até hoje inspira outros massacres. Infelizmente, inspira outros jovens a cometerem no mês de abril. Por isso que o abril é o mês que ocorre tantos ataques. Tem uma simbologia ali, né? Como homenagem, a forma que as pessoas se vestem, a forma que eles agem, sempre tendo uma referência ao Columbine 99. De 99 até 2024, ou seja, 25 anos nos Estados Unidos, foram 417 ataques à escola com arma de fogo. Eles não contaram nesse estudo os ataques com arma branca. Então foram 417 ataques em 25 anos nos Estados Unidos com arma de fogo. É o país do mundo com mais ataque nas escolas. Ou seja, também não é muito exemplo em termos de tratamento, né? Continua tratando mal essa questão. E é o país, com mais polícia dentro da escola e com mais professores armados na escola. Mas isso não está resolvendo. Não resolveu. Não está resolvendo. É uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas eu notei na fala das pessoas e eu entendo. Eu, como professor, minha mãe foi professora de escola pública, minha avó foi professora de escola pública. Os professores podem ter medo, mas a forma de resolver isso não é a presença de mais arma e de mais policial dentro da escola. Os dados aí que tu está trazendo dizem isso. Até porque, assim, esses ataques são planejados. Eles não são para a violência que vem de fora. O policial resolve muito bem para evitar que o perigo de fora entre na escola. Ótimo. Mas o aluno que vai planejar o ataque, ele vai planejar o ataque independente do professor estar armado ou não. Independente de ter polícia lá dentro ou não. Justamente é outro fator que ele vai contornar. E os Estados Unidos provam que não funcionou. Lá não funcionou. Uma das questões que torna mais chocante é a surpresa, né? Exatamente o efeito surpresa, né? Sim, e claro que nesses dados dos Estados Unidos, eles têm uma quantidade muito maior de ataques com arma de fogo, até pela facilidade de obtê-las, né, que é uma outra questão. Então é claro que se essa pessoa está planejando um ato de violência e ela tem acesso fácil a uma arma de fogo em casa, ela vai ter essa possibilidade também no planejamento dela. Eu tenho para ti informação. 86% dos jovens conseguiram as armas com amigos ou os pais.
Então, é possível que se esses que fizeram isso em Caxias agora tivessem acesso fácil a uma arma de fogo, eles não escolheriam a faca. Acho que a gente pode falar isso com algum grau de certeza. Certeza não, né? Mas quase. Sim. Olha, né, Jordano, tu comentou assim, a gente não, obviamente, assim, não tem ainda muitos detalhes, né? Porque é muito recente, tem todo um processo de apuração em andamento, né? E oitivas e etc. Mas hoje pela manhã o delegado deixou escapar, né, uma informação de que, na fala com os jovens, eles disseram, não, a gente queria causar impacto. E causou impacto, né? Tipo assim, é ser notado, aquilo que estava comentando, né? Sim. É uma... A gente até discutiu isso um pouco no primeiro programa, né, no primeiro episódio, na semana passada, né, como a necessidade de validação externa da vida pelos outros, né, ela está muito presente hoje na juventude, né, uma juventude muito mais que precisa ter a validação da sua própria vida, né, dos seus gostos, dos seus hábitos pelos outros, né, através das redes sociais. E também a violência é uma forma de validação, né, quer dizer, quanto mais chocante for aquilo que eu fizer, quanto mais, Sim, pelo menos não violento, vai ser ignorado. Não vai ser ignorado. Vou obrigar as pessoas a olharem para mim. Para mim. Mas o Jordano acabou, não sei se você falou a palavra mártir, né? Talvez tenha falado antes, mas desde Columbine, justamente, né? Existe uma cultura de que esses jovens querem fazer essa violência para virarem mártires, né? Então, para ser pessoas que vão ser lembradas dentro desses grupos mais extremistas. Mesmo que seja por vias tortas, e a forma de eles ganharem quanto mais notoriedade, justamente quanto mais pessoas eles conseguem matar ou ferir. Mas é uma forma de você ficar famoso, de você ficar importante dentro de um grupo pela via errada. Por isso que é tão importante você não ter imagem divulgada, você não ter nome divulgado, porque isso desestimula um pouco o comportamento. Tira um pouco dos holofotes, né? Tira os holofotes. Então, acho que é um tratamento interessante. E se sabe também agora que o diretor seria um alvo, né? Que, por sorte, não se escapou. Então, o diretor estaria, né, dentro dos planos aí dos dois adolescentes. E o diretor estava comentando de manhã, ele disse, olha, nós ficamos um dia com as aulas suspensas, tal, hoje retornamos, que eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Né? Porque se a gente provocar todo um cenário de que a vida para por causa disso, eu acho que é pior, né? Quer dizer, não, a vida continua, a gente vai tomar certos cuidados, a escola volta, né? Mas o diretor estava contando assim, olha, a gente recebeu os alunos e dizia para eles assim, tira o boné, tira o capuz, né? Vamos entrar na escola de cara limpa, vamos respirar, né? Eu acho que essas são atividades importantes, assim, coisas importantes para a gente fazer com a juventude, né? Não eu acho que é só uma questão de estilo, né? Eu acho que o boné, para quem gosta de ler sobre o assunto, o boné, o capuz, né? É muito típico do adolescente. O adolescente gosta de se esconder em alguma medida do mundo, né? Ou do ambiente. Ele cria um mundo muito particular quando está com a visão encoberta, né? E quando o diretor disse assim, olha, nós pedimos para as pessoas, né, tirarem os capuz, tirarem os bonés, entrar na sala, sabe, de cara limpa, como a gente diz assim, eu acho que isso é um recado, né, uma medida assim muito interessante para oxigenar um pouco o ambiente depois de uma situação tão pesada, né? Sim. Quando acontece isso, a gente acaba tendo que olhar para dois aspectos, né? Tem um aspecto que, infelizmente, é o que atrai um pouco mais a atenção das pessoas, porque é uma coisa que causa ultraje, então tem a questão da repressão. A gente quer saber, bom, o que se faz com essa pessoa? E é evidente que tem que ter um castigo para quem faz isso, né? Não vou ser eu a defender que não. Mas, assim, o castigar a pessoa que cometeu esse ato não vai impedir que outros aconteçam. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem e acham que, bom, se a gente colocar uma pena altíssima, uma pena muito severa, a pena de morte para as pessoas, isso vai desestimular os outros. Não vai. Até porque esse tipo de violência em escola, que é planejada, que eles fazem com o objetivo, não estou falando de Caxias, estou falando desse tipo de atentado. Muitos cometem suicídio depois. Exatamente. Então não é um problema a pena para essas pessoas. Tipo, né, esse jovem, justamente, ele está usando a violência para se tornar famoso depois da vida. Depois da vida. Columbine, que é o primeiro, os dois, né, foram 2 jovens nos Estados Unidos, os 2 se mataram, afinal, dentro da escola ainda. Então, não é a prisão não é um medo para eles. Exato, e não é uma pessoa que está fazendo um cálculo ali para ver se vale a pena fazer aquilo, né? A pessoa simplesmente não se importa com isso. Esses que fizeram isso em Caxias não ganharam absolutamente nada. Não tinha
bem que eles quisessem obter. Sim, com isso. não um roubo. A violência é o fim em si mesmo, então a pena é uma questão praticamente irrelevante. Então, claro, tem que olhar para a questão da penalização e de descobrir o que fazer com essas pessoas, mas a gente precisa olhar também para os outros jovens e conseguir ser capaz, como sociedade, como escola, como família também, de identificar pessoas que possam ter problemas e abordar esses problemas antes que eles se tornem problemas desse tamanho. Né? E isso é uma coisa que às vezes é difícil de fazer e precisaria de uma atenção, talvez até da própria escola, mas também do poder público com as secretarias de assistência social. A gente precisa de olhar profissional para essas pessoas. Mais integrado, né? Exato. Quando se detecta assim, esse jovem aqui está com um comportamento estranho, não parece ter amigos, não parece conseguir se enturmar, a gente precisa que alguém chegue e estenda a mão para essa pessoa. Porque se isso não acontecer, essa pessoa vai encontrar acolhimento em comunidades de internet que tem outras pessoas que estão também sofrendo da mesma maneira e que vão reforçar esses sentimentos, esse comportamento e vão estimular a prática eu acho que esse acolhimento, porque assim, esse de fugir para a internet é uma das coisas que a gente descobriu nesses últimos 20 anos que favorece. Porque na internet, às vezes, esse aluno, e as pesquisas mostram que quem comete esse tipo de atentado, e vou repetir, não estou falando de Caxias do Sul, normalmente são pessoas, são homens, né, meninos, mas muito, muito misóginos. Então, eles, na escola, têm um comportamento muito contra as gurias, as colegas de sala, mas também um comportamento muito desafiador contra autoridades mulheres. Então, por exemplo, a professora, a diretora, são como assim tem uma mulher mandando em mim? Né? Então, eles são muito desafiadores. Quando eles estão na vida normal, eles são repreendidos. Então, vai pegar um castigo, vai pegar uma punição, vai tomar um fora da guria que ele está afim, mas na vida real. Quando ele vai para a internet, esse comportamento dele, é reforçado pelos outros. Claro. É tu que tem razão, tem que pegar e bater nessas mulheres. Tem que fazer alguma coisa. Então, toda coisa errada na vida normal, ela ganha um status de verdade absoluta em alguns espaços online. E esse é um problema muito grande. Então, quando a gente pensa em medidas, também tem medida de impedir que nas redes sociais eles consigam também ter esse ambiente tão livre para, vamos dizer assim, cozinhar, fermentar esse ódio. Uma das coisas que tu comentou, né, César, e os teus dados, é possível, claro, a gente fazer uma inferência assim, ok, esses dados têm aumentado também na medida que aumentou a conexão entre as pessoas. Né? E as redes de comunicação, a internet, é inevitável separar isso do uso do celular hoje, das redes sociais. As pessoas sempre devem ficar assim, né? Tá, mas qual é a causa raiz? Qual é a causa raiz? Obviamente que não é uma só, né? Mas eu acho que o elemento comum a todos esses negócios é a propagação, né? Quer seja em comunidades mais privadas, em grupos fechados, né? Ou muitas vezes até nas mídias sociais tradicionais, né? Onde lá o jovem, lá o adolescente tem um segundo perfil, um terceiro perfil, quer dizer, tu cria perfis quantos tu quiser hoje, né? Numa rede social, para se comunicar da forma que tu quiser com pessoas que pensam de forma muito parecida do que tu, né? Porque isso é muito confortável, né? Tu vai ter essa validação, né? E na internet, na rede social, é mais famoso, normalmente, quem chama mais atenção, né? Perfeito, é isso aí. Então também é um pouco de trazer para o comportamento da vida real, da escola, fazer a violência na escola para chamar mais atenção na rede social, né? Mas a gente devia, claro, é um assunto urgente, é um assunto grave, mas existe talvez um outro lado. Eu me lembro até Fabrício Carpinejar escreveu isso ontem, ele fez uma coluninha no seu stories, enfim, eu sigo, e ele diz assim, ok, também vamos tentar nos aliviar um pouco, no sentido assim que a grande maioria dos jovens não é assim, né? Também no sentido da gente respirar um pouco, dizer assim, não, existe muita humanidade ainda, né? Existe muita criança bacana que vai para a escola para estudar, para se divertir, né? Aquilo que a gente espera de toda criança. Então ele diz assim, olha, a gente também tem que cuidar para não entrar nessa armadilha, né, de achar que toda a juventude está perdida, né, de que está tudo errado e que todas as escolas são ambientes inseguros, né? Eu acho que é importante também a gente se oxigenar nesse sentido também, né? Tratar os casos com a gravidade que eles merecem, né? Com o peso Sim, saber que a curva está aumentando, mas que não é... né, que realmente são em menor número do que os bons jovens, os bons estudantes, os bons ambientes escolares, né? Sim, mas é que eu acho que é um sofrimento que é muito mais espalhado do que esse número de casos. Assim, é claro que pouquíssimas das pessoas que sentem essa rejeição, que sentem essa falta de conexão com os colegas, com a família, com todo mundo que está ao redor e que buscam isso na internet,
uma fração muito, muito pequena dessas pessoas vai, de fato, ter a atitude violenta. Mas isso não quer dizer que os outros não sofram também e que os outros não estejam cultivando esse tipo de sentimento e de pensamento. Então, a gente até estimulando, embora eles não vão praticar, eles estimulam talvez que outros pratiquem. Então, a gente precisa que a pessoa que vai estender a mão para esse adolescente não seja o sujeito na internet que odeia mulheres e que está incentivando que alguém, sabe? O tratamento tem que ser off, né? Tem que chegar antes nessa pessoa, tem que chegar antes, esse é o problema. E realmente, eles vão se alimentando de cada caso que acontece, né? A gente teve aquele pessoal de Columbine que ficou famosíssimo na internet por muito tempo. Depois, em 2014, a gente teve um atentado que ficou muito famoso também num sujeito chamado Elliot Rodgers, que virou um grande mártir, um grande ícone dessa comunidade. E ele também matou um monte de pessoas e deixou uma carta justificando. Ele tinha, se eu não me engano, 22 anos e foi para a escola em que ele estudava antes, uma coisa assim. Sim, que se não me engano, esse que motivou o Suzano, se Isso, não me engano. exatamente. O Suzano foi a mesma coisa, era um ex-aluno que vai para a escola e também... Isso, exato. E esse cara deixou uma carta dizendo, olha, as mulheres nunca quiseram nada comigo, mesmo eu tendo todas essas qualidades, eu sou uma pessoa boa, eu sempre fiz tudo certo e nunca ninguém me deu atenção. Então agora eu vou lá matar essas pessoas. E esse cara virou um grande ícone da comunidade de jovens que se organizam por meio desses chans, né, que são algumas plataformas virtuais. Tem alguns deles que são até de fácil acesso, tipo o 4chan tá aí até hoje, tem o 8chan, tem vários outros. E isso, desculpa, mas isso uma vez era mais restrito. Uma vez para você entrar em comunidades, vamos lá, de Red Pill, de Incel, de como quiserem chamar, você era na Deep Web, então você tinha que abaixar, por exemplo, o Onion. Tinha alguns programas, você não conseguia entrar do seu celular. Você tinha que baixar um programa específico no computador para... Era um processo mais xarope. Era um processo, e depois foi para os chans, que são tipos de fóruns, já estão na internet normal, mas não são tão populares. Mas hoje você encontra esse conteúdo no Instagram, no Twitter, no TikTok. Esse conteúdo já está na rede social... Um pouco mais free, né? Na rede social padrão, que de repente a filha do Ricardo daqui a pouco vai ter acesso. Sim. Então, não é de forma tão explícita ainda, né? Mas aí funciona como porta de entrada, né? Você tem acesso a esse conteúdo pelo YouTube, pelo Instagram, daqui a pouco tem um link que vai já para aquele outro lugar. O massacre de Suzano foi combinado, por exemplo, numa comunidade que chamava Dogola Chan, que foi criada por um maluco brasileiro que foi expulso dos chans normais, né, que eram lugares em que praticamente tudo era permitido. Então agora vou montar o cara conseguiu ser expulso desse lugar, e aí ele criou essa comunidade brasileira, e ali que o pessoal se comunicava durante anos. Eles planejaram isso, ou davam indícios, davam indiretas, assim, vai ser semana que vem, a gente vai estar pensando ainda como é que vai ser. Até que de fato aconteceu. Depois essa pessoa foi presa, acho que tinha pornografia infantil ou alguma coisa do tipo. Foi o nosso caso mais forte. Não, o Suzano é o mais forte. Mas também é fruto dessa comunidade, dessas pessoas perdidas que não encontravam acolhimento em lugar nenhum, foram encontrar nesse lugar onde o comportamento e o pensamento delas foram reforçado. Aí isso entra ali e diz, realmente, não é culpa tua, é que o mundo é assim, o mundo é injusto, as mulheres se comportam de forma injusta, as pessoas que nascem como nós, e aí tem várias características que eles utilizam, as pessoas que são baixas como nós, ou que têm o formato do rosto como nós. Começa a entrar elementos para justificar. Né? Exato, essas pessoas como nós não têm o que fazer. Isso está marcado para a gente se dar mal, então não adianta, vamos acabar com tudo. Esse é o pensamento que se cultiva nesses lugares. Mas tu fica pensando, né? A gente levantou muita coisa aqui, mas o que a gente está falando aqui? Eles vão para ambientes de diálogo. Um diálogo muito específico, um diálogo muito duro, um diálogo totalmente distorcido sobre a realidade, né? Mas é um diálogo daquilo que eles estão sentindo no momento. E eles vão achar os que se identificam, os parceiros que se identificam. E aí, pensando nas questões de como a gente pode tratar isso, porque meio que eu larguei aqui, mas eu acho que o tratamento disso tem que ser offline, né? Cara, você tem que ser olho no olho. O tratamento tem que ser diálogo. Tem que ser diálogo, tu entende? Exatamente, quer dizer, eles vão em busca de diálogo, um diálogo ruim, um ambiente ruim, tóxico, né, como a gente diz. Mas o tratamento também é diálogo, né? Entre os colegas, entre os amigos, entre os pais com os seus filhos, principalmente, né? Eu perguntei para minha filha esses dias. O César disse, daqui a pouco a filha do Ricardo vai olhar. Eu perguntei para minha filha esses dias, ela estava jantando lá, disse assim, quantos dias tu tem?
Né? Os DICs, para quem não sabe, são perfis, basicamente. Quantos perfis diferentes? O quê? DICs. Eu também não estava familiarizado. Quantos perfis? Que idade ela tem, desculpa? Ela tem 15. Então a gente já está muito longe da gíria. Tá, mas isso são perfis no Instagram? Perfis para rede social tradicional, tá, isso, né? Quer dizer, aí tu muda o nome, enfim. Tá. E ela me olhou assim, tipo assim, como meu pai sabe essa expressão, né? Mas ela disse assim, tenho 2. Eu disse, tá, o teu e o outro lá, que eu já sabia o nome, né? E ela disse, isso? E eu disse, o que tu tem lá? Assim, de boa, jantando, assim, quer ver? Quer ver os stories? Quer dizer, por Deus, eu confesso que me dá um alívio, quando assim, quer ver o que eu tenho aqui, né? Quer dizer assim, existe um outro perfil, né? Em que normalmente os pais não vão fazer parte, não participam, né? Mas eu confesso que dá um alívio de ver o que tem ali. Eu vou né? Ficou muito espontâneo. Você não quer ver? Tipo, ela falou muito de boa. Né? Então, acho que se não há relação de confiança, por exemplo, entre países, isso não vai acontecer. Né? O mundo a Deus pertence, a gente não sabe o futuro, mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de interesse por parte dos pais em saber um pouquinho mais o que acontece ali. Né? Não é se intrometer, mas... Cara, custa perguntar como é que foi a aula hoje, como é que foi a escola, e o que aconteceu no intervalo. São questões simples, tu entendeu? Mas que o jovem ali vai sentir a vontade para falar. Sim. Não é uma questão de vigilância, né? É saber construir uma relação de confiança também. Interesse, eu digo, né? Preocupação legítima, né? Como eu diz. Antes de dar uma informação, eu vou dizer que eu acho não muito... Não vou dizer qual é o outro dia que você vou dizer muito engraçado ter 2 perfis, né? Porque, assim, eu tenho um perfil, eu não dou conta de um só. Eu não sei como as pessoas conseguem ter 2. E eu sei que ela estuda, sei que ela trabalha. Como é que lida com tanto... É impressionante, é impressionante. Aliás, eu estou bem contente com isso. Assim, quanto mais estuda, mais trabalha, mais longe o celular vai ficar. Com certeza. Inevitavelmente, né? Então, assim, a cabeça vai estar no mundo real, né? Onde as coisas efetivamente acontecem. Aquilo tem que acontecer. Mas já que eu sou o cara que trago o dado, trago um dado, então. Uma refeição diária na companhia da família diminui em até 80% de chance dos filhos se envolverem com drogas, prostituição ou violência. Uma refeição diária em família. O que é uma refeição diária em família? Não é sobre comida. É sobre a troca de momento de diálogo. Do diálogo que, se ele não tem esse diálogo na mesa, dividindo o almoço, café da manhã, janta com os pais e com os irmãos, seja os avós, os tios, mas o grupo familiar dele, ele vai ter esse diálogo em outro lugar. Quantas vezes a gente vai hoje em restaurante, né, sai para jantar, tem a família reunida, todo mundo com o seu celular na mão. Perfeito. Né? Ou seja, tu vê, esse estudo não está falando disso. Não é sobre jantar junto. Mas do que acontece. É sobre o que acontece nesse jantar. Então, jantar de qualidade. Não está todo mundo lá compartilhando um prato, mas com o celular na mão. Então, é importante esse diálogo na família. Primeira coisa, diálogo. Quem é teu filho? O que ele faz? Como foi o dia dele? Quais são as motivações? Quais são os objetivos? As dificuldades. Se você não constrói isso com o teu filho, desculpa. A escola não vai... A gente vai chegar na violência escolar e faz uma coisa, talvez seja muito errada. Algumas pessoas hoje olham para a escola e digam, é porque os professores não viram. Não, se você não pergunta como está seu filho, a escola não vai conseguir. Mas é impressionante, né, César, que a gente vê muitos pais, né, justificando, digamos assim, a falta de dedicação à maternidade ou à paternidade através do trabalho. Somos todas pessoas muito ocupadas, a nossa rotina é muito pesada, né? Então, realmente, por conta do trabalho, eu não consigo dar conta de conversar com meu filho. Não, peraí, está trazendo uma informação que é absolutamente plausível de fazer. Cara, se tu não tem 15 ou 20 minutos na hora de uma refeição para conversar com teu filho, não precisa ser numa refeição, mas pode ser no momento que vai buscar na escola. Vai conversando no caminho, no carro. Né? Não adianta botar o filho dentro do carro e dirigindo de forma muda até em casa. Né? Quer dizer, existem vários momentos e que são pequenas pílulas de relacionamento efetivo entre pai e filho que pode acontecer na mesa do jantar, levando na escola, buscando na escola, levando no cursinho. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E ele não precisa ser extenso, tu entende? Eu acho que me atrevo como pai, né? Desculpa, é o único da conversa. Então não se atreva. Vocês não sabem ainda, né? Mas assim, eu acho que tem uma coisa também que às vezes a gente não olha tanto, que é muitos pais até querem fazer isso e não sabem como fazer. Eu acho que é uma informação que às vezes as famílias não têm. Não é todo mundo que não consegue criar essa conexão com o filho que não quer ou que não se importa.
Tem gente que ou não tem um traquejo social, ou não construiu essa relação ao longo do tempo, e depois que a criança cresce um pouquinho e é adolescente, tenta se inteirar sobre os assuntos, mas aí a porta já está fechada. Então, Sim. é uma coisa que tem que ser construída gradativamente e tem que saber fazer, né? Não adianta você sentar na frente do adolescente e começar a interrogar, porque o adolescente odeia isso, né? A pessoa não quer se sentir interrogada, não quer se sentir vigiada. Mas Então precisa ter também, não só a intenção de Tato, fazer, mas tem que saber fazer isso. E não é tão fácil. Mas acho que tu falou isso de construir, né? Porque as crianças, a gente sabe, aprendem muito por imitação, né? Então, se você tem um filho de 5, 6 anos, que já está nessa idade, até antes, né? Mas de te imitar extremamente, e você ficou o tempo inteiro na frente dele no celular, ele vai crescer ficando no celular. Depois, quando ele tiver 12, 13, você não vai conseguir conversar. Porque ele já está educado que, quando estou com meu pai, é celular. Então, também é uma coisa dessa repetição constante do ensinamento, né? Você não vai construir uma boa comunicação aos 13 anos. Você tem que começar a construir lá na infância, mostrando que o tempo que você está com o teu filho, você está com o teu filho. Tu falou não com o celular. Tu falou da questão da hora da refeição, assim, como um exemplo muito, muito bacana, né? Mas estava dizendo que existem vários outros momentos. Mas tem coisas, assim, que eu acho que... Eu sinto que, às vezes, a gente observando relatos, histórias, a gente vê... Os pais parece que têm receio de se posicionar perante o próprio filho. No sentido assim, ok, conseguimos nos reunir para almoçar, conseguimos nos reunir para jantar, que é um privilégio, às vezes, né? Hoje em dia, na correria, a gente nem sempre consegue almoçar com os filhos ou jantar com os filhos. Então, quando tu consegue, se porventura tu consegue, cara, assim, tu não tem que ter receio de dizer assim, não, celular na hora da refeição, não, cara. Acabou. Tem que dizer, tu entendeu? Eu acho que, às vezes, eu sinto, assim, que há um certo receio. Tipo, não, cara, é o seguinte, eu largo isso aqui agora, é hora de comer. Tu entendeu? De conversar. Então, é o posicionamento do pai e da mãe, digamos assim, né? E tem brincadeiras, né, que a gente escuta, brincadeiras tragicômicas, né? Em que eu fui numa festa de casamento esses tempos, onde tu tinha que deixar o celular na entrada. Cara, e adultos ficam chocados, assim, como assim eu não vou levar meu celular para a festa de casamento? Cara, tu botava numa caixinha, curtia a festa e só pegava o celular quando ia embora. E a justificativa dos noivos, não, o fotógrafo tá aqui, cara, ele vai tirar foto de todo mundo. Curtam a festa. Não é por falta de foto, quer dizer, vai ter foto para todo mundo aqui. Cara, e aí tu, entre aspas, tu obriga com que as pessoas conheçam quem tá ali na mesa, dancem juntos, contem piadas, cara, e obviamente que a festa vai se tornar mais divertida, mas é quase que um regime de exceção, né? Sim. Porque atualmente não é assim que as coisas funcionam. Assim como os especialistas têm dito assim, olha, nas escolas onde tem funcionado aquela questão da proibição, os relatos das melhoras são impressionantes. Entendeu? Sabe, no relacionamento entre os colegas no intervalo, das brincadeiras mais lúdicas que voltaram, daqueles joguinhos de mesa, o ping-pong, baralho, sabe? Então, as escolas que realmente, por exemplo, no caso do celular, conseguiram efetivamente fazer, estão relatando coisas incríveis, assim, de boas, né? Incríveis de boas. Então, esses momentos offline, eu acho que são, sabe, talvez a raiz, assim, de tudo que está faltando para a gurizada se oxigenar, eu gosto dessa expressão, assim, sabe? Porque realmente estão intoxicadas pelo mundo digital. E eu vou dar duas, assim. E esse momento offline... A gente não é psicólogo nem psiquiatra, né? Não, é uma conversa. Seria legal ter essa conversa uma vez. Podemos fazer no futuro, com certeza. Mas eu vou dar uma só, que o Jordano falou sobre essa dificuldade, talvez, né? Dos pais em manter um diálogo, uma conversa com os filhos. E eu vou... talvez nem se preocupar em manter um diálogo, uma conversa, mas criar tempo significativo. E eu vou dizer essa tua do uso de telas. Eu, quando era pequeno, meu pai fez uma maratona de filme antigo comigo. Então, eu tinha, começamos, uns 7, 8 anos e era todo James Bond, era todo Star Wars, era todos aqueles filmes que meu pai gosta de faroeste, de guerra, da década de 70, 80, assim, todos aqueles gostam, né? Tipo, que hoje ninguém mais assiste. Então era todo mundo, toda a família. Não. A Ponte do Rio Kwai, Os Canhões de Navarone, todos esses filmes bem bons de guerra antiga. Mas tu vê, era toda a família olhando em silêncio para uma tela. Como é que as pessoas assistem TV hoje em dia? Toda a família sentada na frente da TV com o seu celular aqui. Então tu vê, até o tempo de assistir TV em família não é um tempo compartilhado. Não estamos assistindo a mesma coisa que depois poderemos conversar sobre. Tá cada um no seu. Então, tu vê, mesmo junto, perante uma tela, que é uma televisão,
pode ser um tempo compartilhado. E para o cinema, ninguém vai conversar. Mas vai ser um tempo compartilhado, que vai ser significativo. Já é diferente da rotina, né? Já é diferente da rotina, mas é uma coisa tão simples, assistir um filme na TV, mas é uma experiência conjunta da família. E começa nessa que tu tá falando de um filme 1h30, 2 horas, né? Que também tem uma lógica de processamento cerebral completamente diferente. Que, assim, cara, dos vídeos, né? É a paciência de ver uma história mais complexa, mais comprida, né? De forma contínua, que é o que eles não têm hoje, né? Gurizada não tem, né? E quando tu faz essa experiência, assim... também lá em casa, assim, vamos assistir um filme. Não gosto de filme. Primeira assim, filme, né? Aí tá Sim, lá. demora. Aí, daqui a pouco, quando tu olha, assim, tá olhando. Né? Tu observa, assim, tá olhando a TV. Opa, já largou o celular. E quando tu vê, largou de vez e assistiu todo o filme. Quer dizer, gostou da experiência. Então, acho que tem que começar a exposição, né? Quer dizer, tu tem que criar um momento, cara. Se tu não fizer o esforço de criar um momento, o jovem por si aqui não vai fazer. Eu não consigo ver hoje um jovem dizendo assim, mãe e pai vêm assistir o filme comigo. O movimento tem que ser o contrário. Sim. Tem que ser o porque contrário. todo adolescente tem... Isso eu lembro muito da época da adolescência, assim. Todo adolescente tem um pouco de niilismo, assim, né? Tem raiva de tudo, não quer saber, quer que as coisas deixem de existir, azar. Então, de fato, esse movimento tem que vir, de quem já passou por isso e quem consegue entender também, né? Que faz parte. A Bia diz assim, tô revoltos. Revoltos. Essa gíria é antiga. Essa gíria eu não conhecia o Dix, mas essa tu já conhecia. Essa eu já conhecia. E tu falou, né? Claro, não é toda a família que consegue fazer esse tempo de qualidade. E o Jordano tinha comentado lá atrás sobre como é importante o Estado, né, o governo, enfim, pensar nisso. Então, às vezes eu falo em sala de aula com os alunos, né? Porque talvez seja importante a gente ter uma política de valorização do salário mínimo. Que é importante, às vezes, a gente discutir carga horária das pessoas, como estava sendo discutido o fim da escala 6x1. Porque é importante discutir uma saúde de qualidade, um transporte público de qualidade. O que tudo isso faz? Dá mais tempo da família ficar em casa. Se dedicar Dá mais tempo da família se dedicar à família. Defesa, para mim, quando a gente fala em defesa do trabalho, redução da carga de trabalho, é você tirar as pessoas de dentro de uma empresa, de dentro de uma loja e dar para elas, às vezes, 1 hora a mais por dia. Não estou falando de as pessoas não trabalharem, estou falando das pessoas terem aquele tempinho a mais para a família. Isso, para mim, é a defesa da família. São os impactos, né, que a gente tem com esse tipo de pequenas mudanças, né? Cara, a gente está falando de uma série de coisas que poderiam assim, melhorar, né, o relacionamento, o diálogo, né, entre pais e filhos, né? Porque a gente está aqui hoje dedicado a falar especialmente dos jovens, né? Se nós adultos, cara, vamos lá, vamos confessar. A gente, até por obrigação da nossa profissão, da carreira que a gente gosta, professor, a gente lê muito, ou leu muito em algum momento da vida, num ritmo muito, muito forte, né? E a gente tem que fazer uma certa confissão, assim, até a gente adulto reduziu o nosso ritmo de leitura em função das telas do celular. A gente ainda consegue ler o livro físico, enfim, mas reduziu, né? Porque é viciante, é uma coisa viciante. Então, mas um adulto tem a capacidade de enxergar isso e dizer assim, agora eu vou parar e vou fazer o meu hobby lá, que é a leitura tradicional, ou assistir um filme, que é uma lógica mais, né, extensa e tal, de percepção de tempo completamente diferente. A cabeça do jovem não está preparada para isso, tu entendeu? Ele não tem essa referência anterior de quando as coisas eram mais longas, complexas e calmas, né? Porque tudo foi muito acelerado desde sempre para eles, né? Sim, o jovem não lembra da década de 90. Não lembra da década de 80. Não lembra, tu entende? Então, eu não lembro da década de 80, como é que era a década de 80. Então, é óbvio que para muitos deles o mundo é isso aí mesmo, tu entendeu? Quer dizer, e aí tu perguntar, né? Assim, cara, quais são teus hobbies? Perguntar para um adolescente, o que tu gosta de fazer, cara? Quais são teus hobbies? O que tu faz quando tu não tá no celular ou na escola, por exemplo? E eu aposto que muitos vão ter dificuldades de dizer assim uma coisa lúdica, um esporte, um instrumento musical, tu entendeu? Que eram coisas que... Sim, todos nós compartilhávamos. É isso aí. É interessante como o celular, ao mesmo tempo que ele teoricamente conecta e aproxima pessoas que estão longe, ele afasta quem está perto, né? De fato, a pessoa está ali presa no celular, olhando as coisas que ela própria quer ver, ela não tem contato mais direito com o colega. Eu era um pouco contra essa medida de proibir os celulares nas escolas, principalmente no intervalo, porque eu pensava assim, cara, é o intervalo, deixa as pessoas em paz, né? O princípio é sempre deixa a pessoa fazer o que ela quer. Mas, de fato, eu acho que talvez isso seja necessário. As pessoas precisem ser impedidas de fugir da realidade, de fugir do que está ali do lado delas
E, bom, daqui a pouco olhar para o colega e descobrir alguma coisa sobre quem é essa pessoa que está Não, aqui comigo todo dia. E ser confrontado pelo mundo real, né? É muito mais fácil você ter aquilo que a gente começou no começo da conversa, né? A desenvolver esse ódio pelo outro, por aquilo que tu não conhece, aquilo que tu não reage na vida real, quando é mediado por uma tela. Então... Mas, olha só, eu fui um privilegiado, assim, posso dar o depoimento pessoal, eu fui um privilegiado porque minha filha mudou de escola e mudou de cidade ao mesmo tempo que entrou a proibição do uso do celular. É uma coincidência incrivelmente positiva para mim, porque imagina um adolescente mudando de cidade, mudando de escola, deixando todos os colegas que estudaram juntos por 10 anos, e ela tem que conhecer novos colegas, cara. Sim. Então, quando ela não tem o celular, ela se obriga a conversar com as novas pessoas. Sabe, é uma coisa que se tu tivesse o teu celular à disposição no intervalo, tu não... Ela ia estar falando com talvez as colegas antigas. Com os colegas antigos, não ia socializar com os novos, né? E aí, tipo, passados 2 semanas, ela disse assim, conheci uma fulana lá, guria tri bacana. Sim. Tu entendeu? Por quê? Porque tu tem o tempo para isso, tu não vai mais recorrer até ela. Então, tu te obriga a desenvolver a habilidade social, de como que eu me aproximo, né? Como é que eu desenvolvo um papo ali em 15, 20 minutos, que é suficiente para, sei lá, em 2 ou 3 dias conhecer e fazer uma nova amizade, né, cara? Então, ao contrário, né, do Jordano, assim, quando falaram em proibir, eu pensei, que espetáculo, tu entendeu? Talvez a visão de pai, né? Não, mas eu também, eu compartilho contigo também, para mim Jordano, mas eu disse, que maravilha. Era muito... Eu achava que tinha que proibir mesmo, assim, e... Eu acho que como professor Você tem que levar para a faculdade isso aí também. É que talvez o Jô tinha pouco tempo de docência, né, ainda. Então, mas acho que quando tu é professor, tu começa a pensar como é importante retirar, né, de sala de aula. E essa conversa real que tua filha tem, né, que os jovens estão tendo agora, justamente impede Desculpa, faz com que eles aprendam a lidar com conflitos. Habilidade social. Porque que nem ela achou alguém legal. Mas ela, eventualmente, com essa amiga nova, essa amiga talvez xingue ela por algum motivo. E ela não pode só deixar para responder amanhã. O feedback é na hora. O feedback é na hora. A reação é na hora. O feedback é na hora. Então, quando o feedback é na hora, você se obriga a também saber modular o teu temperamento. Saber, tipo, como reagir de uma forma, talvez a não magoar a pessoa. Talvez a não ofender a pessoa. Também de uma forma que tu se sinta, assim, a partir daquilo, construa uma relação minimamente positiva. Porque a internet, que pode, né, ficar a resposta para amanhã, ou numa dessas só deslizar a tela, fechar e nunca mais colocar a pessoa, é um lugar das piores... Bom, a gente sabe como é que é a internet. Das piores falas possíveis. Então, só queria levantar esse ponto, que é o último que eu tinha anotado, que eu acho que tem tudo a ver, colocar informações aleatórias, mas tudo a ver, esses ataques à escola, com uma cultura de ódio que, por exemplo, eu percebi agora, impressionante, que a gente teve o nosso querido Papa Francisco no hospital, de pessoas dizendo que ele tinha que morrer mesmo. Pelo amor do Papa. Eu acho que é a mesma cultura, entende? A cultura de ódio que leva você ser um jovem e motivar outros jovens a fazerem atentados violentos na escola, é a mesma cultura que um cristão diz que quer que o Papa morra. Para mim é a mesma cultura, uma cultura onde talvez a gente não gosta um pouquinho da outra pessoa, então ela tem que morrer. A decisão tem que ser extrema. A decisão tem que ser extrema. Eu acho que é a mesma coisa. Então, a pessoa me desagradou um pouquinho, morte aquela pessoa. Então é só compartilhar isso. Assim. E isso só ocorre na internet. Só ocorre na internet. Só ocorre na internet. Quando é alguém da nossa comunidade que a gente não gosta, mas alguém que a gente vai ter que encontrar no dia seguinte no restaurante, no dia seguinte na rua, o comportamento vai ser a gente não vai falar que a pessoa tem que morrer. Não. O valentão da internet. O valentão da internet. É que a internet desumaniza. A gente não está vendo ali uma pessoa, né? A gente vê o perfil só. É um fenômeno parecido com o que acontece no trânsito. Que às vezes a pessoa na nossa frente faz qualquer coisinha errada e o motorista já sente aquela raiva, assim, porque tu não vê a pessoa, você vê o carro só que está ali. Lidar com a pessoa diretamente é muito diferente. É uma experiência que de alguma maneira te obriga a se conectar e se reconhecer um pouco naquela pessoa, e aí você não tem essa reação de tanta raiva. Né? César, tu falou de feedback, né, entre eles, né, foi muito legal isso que tu falou, mas se o cara falou alguma coisa que eu não gostei, eu tenho que ter tenho que ter a saída ali na hora, né, tenho que consertar durante a conversa. Cara, e entre pais e filhos, cara, a mesma lógica, eu vinha pensando hoje no caminho pra cá, assim, o feedback do pai pro filho quando ele fez alguma coisa errado tem que ser na hora, ele também não pode esperar. Sabe, de novo, assim, eu acho, né, que às vezes se você pudesse dar uma dica, assim, né, funciona, tem funcionado, pelo menos lá em casa, cara, dá o feedback na hora. Então, por exemplo, entrou no carro na escola, tá, como é que foi hoje? A professora me xingou porque não sei o que, porque não fiz o tema, assim, tu foi mal, o prof tá certo, fez errado,
Né? Então, quer dizer, o feedback também entre pai e filho tem que ser na hora, cara. Qual é o Eu problema vou- dele? Né? Não tem que ter a preocupação de dizer, tu foi mal, essa vez o errado era tu. Tu entendeu? Mas eu acho que tu levantou um ponto bom. deixar passar. Referendar a escola. É. Se teu filho tem um problema na escola, possivelmente, né, não vamos também dizer 100% dos casos, Mas é muito provável mas que muito provável que realmente teu o filho problema fez esteja nele. Sim. não, teu filho fez uma coisa errada. É. Então, referendar, valorizar a atitude do professor que repreendeu, da direção que talvez te chamou para conversar, não porque quer punir teu filho, porque quer integrar ele, quer né, conseguir transformar ele num aluno melhor, numa pessoa melhor. E a gente não é professor de escola pública, nem de escola, né, claro, digo de ensino fundamental e médio, então a gente não sofre isso na faculdade, né? Mas como tem relato dos professores que quando vão exigir alguma coisa, as direções quando vão exigir alguma coisa aos alunos, os pais confrontam a direção. Sim. Né? Imagina que meu filho fez isso, né? Como assim? Então daí tira da escola, xinga o professor, processa o professor. Porque Então, o filho, sim, realmente, até em casa, ele pode ter um comportamento, na escola pode ser outro, né? Ele Pode ser nem outro. sabe. Né? Ele não reproduz, mas então diz assim, como assim? Esse aqui... Não, ele não é assim. Não, mas não é assim em casa. E também, talvez, uma super proteção do filho, né? Não querer nunca desagradar, né? Não querer nunca desagradar. E essa ideia de você super proteger, você querer desagradar, justamente você constrói outra bolha, assim como o celular, né? Tem um caso que é hilário, assim, nós vamos almoçar no domingo em Bento ali, não vou dizer, obviamente, o nome do lugar. Mas próximo a esse restaurante tem uma escola infantil lá. E tem um grande muro, assim, por fora, colorido, assim, tem umas minhocas, umas borboletas, uns bichinhos pintados no muro. Não, sério, minhocas, né? Não tô brincando. Se era para ser uma cobra, não sei, mas parece uma minhoca. E aí tem assim, tempo de alegria, tempo de brincadeira, tempo de frustrações. Tá escrito no muro. Sim. Tempo de frustração. A gente brinca porque parece, mas uma escola infantil está dizendo que aqui o cara vai se frustrar e bota isso no muro. Maravilhoso. Por fora. E tu fica pensando, por que não? Why not? Pra ti que não fala inglês, entendeu? Por que não? Ué, por acaso a gente nunca se frustrou na escola? E precisa, né? Se não se frustrar ali, depois vai se frustrar de uma maneira muito mais intensa quando sair da escola. Claro. Porque a realidade tende a ser bem mais dura do que a escola. A escola, que a gente fala na faculdade, às vezes a gente faz pergunta para os alunos na faculdade, aí eles não respondem, sempre digo, galera, se tu errar aqui tá tudo bem. O pior é errar com o cliente, né? Então, tipo, a hora de errar é a hora da escola, a hora da faculdade, né? E de se frustrar. Eu tinha um professor que falava, a gente não aprende a se frustrar e depois quando a gente vai para o processo, né, falando de processo judicial, a gente não quer perder nunca, porque como assim eu vou perder o meu processo? Não, tipo, a frustração, a derrota na vida é justamente o que te faz crescer, o que te faz construir. E então, pô, legal. Vou anotar, depois tu me passa o nome no offline que eu vou botar matricular. E eu já vi assim, pai dizendo assim, eu jamais botaria meu filho nessa escola, imagina, tanto tempo de frustrações. E eu digo, pô, todo mundo sabe o que a escola quis dizer com isso, né? Qual é o recado que ela está passando, né? Qual é o problema? Diz assim, sim, teu filho vai ter problemas aqui também, né? E ele vai aprender a resolver aqui. E vai superar. Entendeu? Como a gente superava, né, os tempos de bullying, porque a gente conversava com os colegas, resolvia com os colegas e depois estava jogando bola junto. Né? Então, não quer dizer que a gente não se sofria, mas a gente achava os mecanismos para feedback e resolver na hora, né? Isso aí não é fácil, gurizada. Aqui, eu estou brincando assim, o único pai da mesa, né? Mas nem por isso a gente não pode falar com o que a gente aprende através do outro, né? E na sala de aula, no ensino superior, aqui todos os professores de ensino superior, a gente diz assim, olha, a gente tem uma maneira de aprender que é pela própria experiência, mas também pela observação do outro. Antes que alguém diga assim, mas o que esses caras estão falando? Que eles não são professores de escola pública, Sim. Ou não são professores de... Não são nem pais, né? Mas a título de curiosidade, eu sou filho de professora, o Jordano é filho de professora e... Filho de professor. Então, ali ó, pronto. Irmão de professor. Então, a gente também, embora não tenha convivido tanto no ambiente escolar, estava sempre em casa, né? Cara, minha irmã, ela se aposentou agora, enfim, né? Sempre teve uma carreira de magistério e passou pela rede municipal, pela particular, privada. E nas mais diversas séries, assim, mais diversos anos, né? E ela me conta histórias, assim, de escolas municipais muito pobres, assim, ela teve a oportunidade de lecionar. Ela dizia, cara, eu dava trabalho de massinha, assim, de massinha para colar nas folhas. E ela dizia assim, os caras arrancavam as massas cruas com cola e comiam. De fome. Tu entendeu? Arrancavam as massinhas, espaguete com cola e comiam no intervalo. Quer dizer, os trabalhos estavam lá pendurados no varal
E ela disse, cara, então tu imagina, por exemplo, realidades absurdamente diferentes, né, do que provavelmente a gente viveu aqui, talvez pelas condições das nossas famílias. Mas quando ela contava coisas assim, aí tu disse assim, o que sente, né? Que tipo de valores, né, uma criança que tem já esse tipo de dificuldade alimentar, né? Onde que ela vai procurar ajuda, né? Provavelmente nas pessoas que passam pela mesma situação que ela, né? E aí tu começa a criar esse caldo, né? Sim. Esse caldo de diálogos e de ações que pode ser perigoso. E por isso é bem importante que o poder público, como eu disse no início, esteja atento a isso, porque, claro, a responsabilidade, em primeiro lugar, é da família. No mundo ideal, a família vai conseguir resolver, vai conseguir se comunicar com a pessoa, vai construir uma relação de confiança. Mas, na vida real, nem toda família tem estrutura para isso, né? Às vezes não tem estrutura material, né? Não tem nem segurança alimentar, quanto mais o resto. E às vezes não tem estrutura emocional mesmo. Muitos pais também têm as suas próprias questões, suas próprias dificuldades, então a gente precisa de uma rede adicional de proteção, que pode ser a escola, pode ser a prefeitura, pode ser... Na verdade, deveria ser toda a sociedade, mas, né, a gente tem que trabalhar com o que é possível. E que funcione. Quando a escola, por exemplo, identificamos que esse jovem precisa de um psicólogo, então, né, que seja... Sim, encaminhado correto. E que consiga, em pouco tempo, ter acesso ao psicólogo. Se a família não tem como levar, que tenha a opção de um transporte para levar. Porque senão, às vezes, você consegue marcar o psicólogo, mas a família mora 20 quilômetros de distância. A gente está falando de Garibaldi, uma cidade pequena, mas né, vamos falar de Caxias do Sul. Às vezes a família mora muito longe de onde é o tratamento. Às vezes os dois pais trabalham 40 horas, não vão conseguir levar a criança nunca. Então também tem que ter, não é só, às vezes, a escola identificar. A escola identificar, ter a forma de tratamento, a forma de resolver o problema, mas as condições materiais para que acesse a forma de tratamento. Então é todo um torno, assim. Eu sou muito fã de qualquer coisa que alivia a cabeça, cara, e hobbies, assim, cara. Sabe, eu acho que isso ajuda muito, e eu acho que a juventude, principalmente, nós adultos precisamos, né? Imagina a juventude tá precisando demais, cara, de ter hobbies, assim, offline. Sim. Tu entendeu? Que eu volto a dizer assim, pode ser o esporte, pode ser música. Cara, pergunta pra gurizada assim, se alguém toca, ninguém toca mais nada, cara. Tipo assim, ninguém toca mais nada, ninguém, sabe, pratica esporte regularmente, não é se reunir para jogar bola, o esporte que for, pode ser individual ou coletivo, artesanato. Sim, fazer essas experiências. Fazer essas experiências, tu entendeu? Tem ficado raro isso, sabe? Sim. E é mais difícil hoje também, até por conta, além de todas as questões do celular, essa coisa toda que a gente falou, a própria transformação das cidades dificulta isso, né? Porque antigamente a pessoa, né, meu pai conta que ele encontrava os amigos no meio da rua para jogar futebol. Hoje, quem é que pode ir no meio da rua? Não tem como, né? Sim. Não tem segurança. Não tem mais no meio da rua. Não tem nenhum lugar para isso, né? Não tem mais quadras de futebol. Tem uma, duas pela cidade, a maioria delas são pagas. Então é mais difícil até ter acesso ao lugar para fazer isso, né? As pessoas não têm nem o lugar físico onde se encontrar. E aí, além disso, ainda tem o celular na mão, então fica muito mais confortável só... Sim, tá em casa, tá cômodo. Isso aí, né? É possível eu fazer uma provocação, Lisandro. Ok, nós estamos falando aqui do caso, começamos aí o caso de Caxias, obviamente, e falando muito dos jovens e das séries fundamentais, ensino médio. Cara, ainda no curso superior, cara. É possível a gente fazer uma provocação assim? Como é que será que estão as relações dos nossos alunos dentro do curso superior? A gente tem realmente noção, assim, né? É difícil. Estamos lá na faculdade FISU, né? A gente trabalha, a gente está num momento de discussão agora, né? Todas as semanas, após o intervalo, sobre questões pedagógicas, enfim. E é um momento onde a gente começa a trocar um pouco de ideia sobre quem a gente vê dentro da sala de aula, né? Qual é o perfil da turma. Eu acho que é um movimento bem interessante que a gente está fazendo ali. Para dizer assim, nós temos 20 alunos, 15 alunos na sala. Não, nós temos 20 pessoas ali, né? Nós temos 15 pessoas ali. Quem são essas pessoas, né? Que tipo de rotinas elas têm e o que elas fazem quando elas não estão aqui, né? Ensino superior isso. Tu sabe também. Que a gente, desde que eu estou na FSU, eu acho que a gente sempre fez isso muito bem. Acho que é uma característica nossa sempre conhecer o nosso aluno. Sim. Saber quem ele é, saber o que ele faz fora da faculdade. Mas esse semestre aqui, especialmente na turma de introdução ao direito, eu comentei contigo, né? Comentei hoje no intervalo, na sala dos professores. Comentei com vocês na sala dos professores que eu notei uma coisa fantástica que aconteceu. Que eu estou numa sala de aula, né? Quem está nos ouvindo não conhece, que obriga os alunos a sentarem em grupo. Então eles não podem sentar cada um na sua mesa, pelo estilo dos móveis, eles são obrigados a sentar em grupos.
E eles já começaram na semana passada a fazer uma rotina de quem vai levar chimarrão, quem vai levar pipoca. Eles se auto-organizam. Mas eles começaram a conviver de uma forma que nenhuma outra turma até então tinha convivido. Eu noto quando eu passo uma atividade, quando eu falo alguma coisa, eles imediatamente ajudam quem está do lado. Porque está do lado. Eles estão do lado. Então, uma coisa muito simples, que claro, são pessoas muito legais, evidente, mas só mudar a forma da composição da sala de aula já obrigou eles a conviver muito mais. E eu acho que isso já é uma coisa pequena, mas que transforma muito, às vezes, um ambiente escolar. Ao mesmo tempo, assim, eu provoco eles, né? Nós estamos falando agora de curso superior, né? De faculdade, maduros, né? Eu provoco eles assim, ok, quando vocês não estão entendendo a matéria, como é que vocês fazem? E eles dizem, hoje tem o ChatGPT, né, pessoal? A gente vai pro YouTube ali, a gente vê um tutorial, diz, tá aí, estudar com um colega, não? Tipo, ir no sábado, no domingo, na casa do colega que sabe mais do que tu, do assunto, para pedir ajuda. Pessoa como pessoa, coisa antiga isso, né? Eu provoco eles porque é uma lógica similar, quer dizer assim, por que estudar junto fisicamente não é uma prática, né? Mas que seja online, então, mas que seja com outra pessoa, não com o ChatGPT. Exatamente, entendeu? Quer dizer, também, né, guardadas as devidas proporções, a gente tem os nossos problemas de socialização, né? Não sei se a gente pode chamar de problemas, mas talvez dificuldades de socialização também no ensino superior com gente madura. Então, para o ouvinte pensar, né, cara? Bom, se adultos têm certas dificuldades de socialização, quanto mais os jovens, né? Os mais jovens. Tinha uma comunidade, eu acho que eu falei pra ti isso uma vez, César, tinha uma comunidade uma vez que eu descobri, que era um pessoal que estudava para concurso, era gente de todo o Brasil que fazia parte daquilo, e eles criavam todos os dias uma sala de aula virtual para estudar juntos. Cada um do seu estado, né? Ninguém se conhecia pessoalmente, mas o pessoal conectava numa chamada, ficava ali com a câmera na frente e estudando, todo mundo em silêncio. Câmera aberta, é importante. Câmera aberta, era obrigatório ter a câmera aberta. Mas para sentir pelo menos que tinha gente ali, que tinha companhia, que daqui a pouco podia chamar aquela outra pessoa, né? E se formou uma comunidade, ainda que virtual, né? Nesse caso o celular ajudou as pessoas. Mas se formou ali algum senso de comunidade, as pessoas se sentiam menos isoladas. Não o celular e a internet sendo melhor usado. Exatamente. Né? E por uma coisa saudável que é estudar. Né? Voltamos às questões, né, fundamentais aí, do que seria uma pessoa saudável, um adulto saudável. Né, cara? Nós estamos falando de conversar, ter hobby, ler, praticar esporte, tempo de qualidade que não precisa ser longo entre pais e filhos, né? Ou entre amigos. Cara, nós estamos falando de coisas é o básico, né? Que não custam nada, financeiramente não custam nada, entendeu? E que não só na nossa concepção, né? Quando a gente vê entrevistas de psicólogos, gente especializada nisso, cara, todos dizem a mesma coisa, cara. Tá faltando relacionamentos de qualidade, entendeu? E oxigenar a mente com outro tipo de atividade que não seja a tela, né, cara? Podem ver, né? Não sei se vocês concordam, mas podem ver todo e qualquer programa, não só nosso, aqui no momento a gente está invariavelmente colocando a culpa no celular. Porque eu acho que é o elemento que realmente modificou as relações humanas e o César disse, olha, de 90 para cá, como é que estão os dados? É a evolução da internet, é a evolução das redes. Quer dizer, qual é o elo central que está percorrendo essa curva crescente aí da violência, do ódio, da falta de comunicação entre as pessoas, da falta de diálogo? Cara, esse é um elemento que está... Sim, briga na política sempre existiu. Está ali também. Machismo sempre existiu. Então, o potencializador... A violência sempre existiu. A violência sempre existiu, mas o potencializador disso tem que ser alguma coisa que una tudo, né? Que una tudo. Entende? Então, a gente está realmente assim... Está aqui nos gravando, né? Muitos estão nos vendo graças ao celular, mas... Sim, cara, é um ambiente tóxico. A gente não tem como negar que é um ambiente muito, muito complicado, assim, né? Em termos de diálogo hoje. Até semana que vem? Até semana que vem? Tá na hora já? Não sei, eu pensei... Pensei, tava cuidando aqui, tava cuidando aqui mais ou menos, então agradecer Ricardo, agradecer Jordano, agradecer o Diogo pela mão que nos dá. E até semana que vem. E vamos conversar, né? E vamos continuar agora esse papo offline. Pelo amor de Deus, não me enganem. Um abraço, gente. Fiquem bem.